Então, amados, sei que está um pouco claro aí, né? Mas você pode acessar o documento que já está lá no Google Class, pelo seu celular aí, e acompanhar pelo seu celular também, tá bom? Mas se forçarmos um pouquinho aqui a vista, acredito que dá. Mas você pode ouvir aí, eu vou lendo, tá bom? Então, estamos estudando sobre a autoridade da igreja. O texto base aqui para esse módulo é justamente Mateus 18. Mateus 18 contém o grande ensinamento de Cristo aos seus discípulos sobre como tratar casos de indisciplina. O contexto dessa fala aqui que está pensado é justamente a disciplina eclesiástica, né? Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vai e fala com ele, né? Se não resolver, você chama uma testemunha. Se não resolver, aí você leva para a igreja. E se não resolver, aí você excomunga aquela pessoa. É justamente isso. Isso não são minhas palavras. Talvez sejam palavras duras demais para muitas pessoas hoje em dia, mas são as próprias palavras de Cristo, tá? E isso é uma tratativa da igreja. Por quê? Porque quando ele diz aos apóstolos, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, então, a igreja detém a autoridade que Cristo nos concede. Só que nós somos igreja, né? Nós, corpo de Cristo. Então, essa autoridade deve ser exercida por todos nós, tá? Juntos. Então, eu já trouxe para os irmãos sobre esse poder e disciplina da igreja, né? O poder que a igreja tem ao estar sujeita à cabeça, que é Cristo, né? E só estaremos debaixo desse poder e autoridade quando estivermos sujeitos à sua palavra. Como nós recebemos as ordens, as diretrizes do cabeça que é Cristo? Através das Escrituras, tá? É através das Escrituras que nós recebemos essas ordens. Ou seja, uma igreja que abandona a fidelidade às Escrituras, isso é tão sutil que às vezes as pessoas nem percebem. É tão sutil que a pessoa nem percebe, irmãos. Só para que os irmãos tenham uma noção, ontem mesmo, né, aqui no curso de gramática, a professora falando sobre as festas que tem lá na igreja dela e tudo mais, e ela disse que era dividido as barracas da festa, lá a festa junina, né, para ser bem claro para os irmãos. Cada barraca era de um ministério. E eu falei, isso é saudável na concepção da senhora para a igreja? 600 membros a igreja. Porque se cada barraca é de um ministério, isso você está criando subseções dentro da própria igreja. O recurso deveria ser da igreja e a igreja alimentar e redistribuir para os ministérios. Esse é o caminho correto. E ela nem pensou nisso, nem pensava nisso. Eu falei, quantas pessoas, professora, você acha que foi na barraca X e não foi na Y porque era conveniente alimentar mais um ministério do que o outro? Gera rivalidade, gera divisão, gera tudo, né? Então você vê claramente que aí a desculpa é que o pastor, para ele não se preocupar, né? Ter menos trabalho, aí cada ministério é independente, né? Então você percebe que pela preguiça de pastores, pela negligência de muitos pastores, a igreja vai sendo dividida, a igreja vai sendo minada pelas próprias decisões das pessoas que estão dentro da igreja. O que isso é? É um sinal claro de igrejas que abandonaram a fidelidade às Escrituras. Sinal claro. E depois ela ficou pensando nisso. Não, isso é verdade, né? Sinal claro, por exemplo, na própria igreja, da professora pastoras. E você pergunta, mas vocês sabem que é proibido na palavra? E a incrível resposta é que sim. Sabem. O texto de Timóteo é claro. Sabem. Então por que não seguem? Essa é a segunda pergunta que vem. Por que não seguem? Porque não estão debaixo da autoridade do cabeça,
que rege a sua igreja. A ordenança de não existir pastoras não é minha, não é sua. É do cabeça da igreja, do dono da igreja. Cristo Jesus. Então, se eu governo a igreja fora dos parâmetros dele, é uma igreja de Cristo? Não é uma igreja de Cristo. E se não é uma igreja de Cristo, é o quê? Sinagoga de Satanás. Ponto final. Então, amados, isso é muito sério. Eclesiologia é uma matéria de suma importância para cada membro. De suma importância. Tá? Então, antes de você sair por aí falando que a igreja é de Cristo, essa igreja também é de Cristo, aí você pergunta a pessoa, por que é de Cristo? Porque prega o Evangelho. Prega o Evangelho? Só porque em meia dúzia de palavras tem o nome de Cristo no meio, quebrando o terceiro mandamento, aquilo é uma igreja de Cristo? Satanás também fala o nome de Deus. Satanás também fala o nome de Cristo. Tá? Então devemos tomar cuidado e ter atenção quanto a quem está governando a igreja. Tá? Sem Cristo, a igreja não possui autoridade. Sem Cristo, não existe igreja. Tá? E precisamos entender isso. Pode falar. Pude vivenciar muito essa questão dessas igrejas que não têm a palavra de Deus como algo que tem que se submeter a ela. Porque eles criam outro tipo de senhor para eles. Um exemplo, que nem o senhor falou, eles sabem que não pode, não está escrito na palavra, mas eles falam assim, mas foi Deus que levantou, se Deus levantou, se Deus é quem capacitou, então, tipo assim, é como se Deus estivesse passando por cima da própria palavra dele. Sim, é como se tivesse outras revelações, né? E essas revelações e as experiências que eles tiveram. É exatamente isso. Né? Então, a base autoritativa da igreja não é nem tanta palavra, mas sim as experiências. Já pensou se eu governasse a igreja, ou você, como membro da igreja, nós governássemos aqui juntos, com base nas nossas experiências? Não tem sentido. Né? Mas Deus me levantou. Mas Deus me falou. Mas Deus me deu um sonho. Aí começa a fazer as coisas com base em alegorias. A única coisa real, irmãos, que nós temos é as Escrituras. O meio que Deus escolheu para falar conosco é as Escrituras. Acabou. Não tem outro meio. E isso cessou. Não tem novas Escrituras. Os apóstolos já morreram. Correto? O tempo da igreja primitiva já foi. Não tem mais revelações. A partir daquilo é que a igreja foi fundada. E foi continuada. Tá? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitas pessoas estão presas, estão aprisionadas a igrejas desse tipo, caminhando a passos largos para o inferno e pensando que estão bem. Pensando que... Porque tudo isso que eu falei, esses exemplos que eu dei aqui, de pessoas que estão em igrejas que não são de Cristo, se você pergunta para ela se é salva, fala que sim. Fulano é desigrejado, mas um dia ele se batizou, é salvo? Então, é sim. Eles falam abertamente. Eles confirmam. Pessoas que não vivem debaixo dessa autoridade não são salvos. Não são salvos. Porque o nosso representante é Cristo. Ponto final, irmãos. Então tomem cuidado. E motivos da ausência, né? Então, olha lá, por que perde a autoridade, né? Perder não existe nem esse termo, perdão, meus irmãos. Mas nunca teve. Nunca teve. Nunca teve autoridade. Mas por que acontece isso? Porque as igrejas falham em pregar e ensinar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Tá? A igreja abusa de sua autoridade quando direciona suas atividades para agradar possíveis visitantes, ou até mesmo membros. Né? Então a igreja abandona e começa a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ela acha que é o melhor. Tá? Mas a marca-chave vai ser abandonar, né, a pregação, o ensino bíblico. Quando isso acontecer, irmãos, aí você verifica, né?
A própria professora falando, qual os cursos que estão lá? Parece tudo coincidência, né? Mulher única, homem ao máximo, CRAU. CRAU é o que? Ajuda financeira. A igreja começa a se tornar um clube. Um clube. Eu vou ensinar as pessoas da igreja a como administrar o dinheiro. A igreja é o lugar de fazer isso. Vá na tua casa, o irmãozinho que tem mais habilidade em administrar dinheiro, marca um café na sua casa, ele vai lá, abre o notebook lá e te ensina. É mais prático, é melhor ainda. Fortalece a comunhão. Agora a igreja. Puxa vida, irmãos. Aqui é lugar de se aprender das escrituras. Até mesmo com a administração do dízimo, né? Do dízimo da igreja dela, né? Falou assim que ninguém sabe nada, né? Que é só os diretoria que sabe. Ela falou, eu nem quero saber o que está fazendo. Não tem participação, não tem preocupação. Porque se tornou justamente um lugar onde ela vai, recebe e vai embora. Eu não quero saber o quanto que entra, o quanto que sai, como estão administrando. Isso é problema deles. Aí joga, né? Cada um com seus problemas. Não, você não faz parte da igreja? Então você é parte do problema. Né? Pode falar, Léo. Mas a própria palavra ensina a administrar o dinheiro. Sim. Eu era péssima, sempre fui péssima. Eu nunca esqueço quando o Senhor ensinou pela palavra a gente a medir a torre. Então, quando eu pretendo fazer alguma coisa que meu coração quer, eu sou ambiciosa, meu coração é ambicioso, eu penso, e a torre? Será que eu vou terminar ela? Não, eu nem começo. Exato. A própria palavra. Já ensina. Ou seja, se eu pregar a palavra na íntegra, ou seja, sem pular partes, os irmãos serão instruídos em todos os âmbitos das suas vidas. Né? A palavra ela é completa para tudo que nós precisamos para viver e glorificar a Deus. Até como você come. Você já tem a instrução como você deve comer, para a glória de Deus. E o que isso significa? Tudo tem que ter moderação, tudo que tem que ter equilíbrio na nossa vida. Tá? Então, são conceitos que, se os pastores, se as igrejas, eu não vou falar nem tanto dos pastores, porque o pastor sozinho, ele não faz verão nenhum. Tá? É uma andorinha sozinha. Ele só está lá pregando heresia porque tem pessoas que gostam de heresia. A igreja não tem a autoridade de Cristo porque não se tem pessoas que querem a autoridade de Cristo. Porque eu acredito também que uma igreja que não tem a autoridade de Cristo, ela pode se arrepender e ela pode sim ser reconduzida. E começar verdadeiramente. Mas para isso, o que tem que acontecer? Tem que ser levantado irmãos dentro da igreja que prezem pelas escrituras. Mas geralmente o que acontece com essas ovelhas negras? São excluídas, né? São excluídas, porque não tem força o suficiente. Elas são sufocadas, tá? Geralmente é isso que acontece, tá bom? Por isso que vem lá os conformistas, né, Gessé? E os não conformistas, né? Os separatistas. Não tem como mudar a igreja de dentro para fora. Nós temos que começar outra igreja, né? E a reforma foi basicamente isso, né? Vocês já estudaram lá a nossa confissão e vocês viram na história, né? Então, a igreja possui autoridade quando se submete a Cristo, e se submete a Cristo como? Através das Escrituras, tá bom? Isso tudo já foi passado aos irmãos. Aí falamos sobre disciplina, né? Disciplina eclesiástica. O poder da igreja pode ser visto claramente na sua autoridade para exercer a sua disciplina. Exercer a sua disciplina. O texto claro aí que nós temos é Paulo dizendo aos Coríntios, né, no capítulo 5, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então veja, Paulo falando de uma maneira alegórica aqui, né, para nós, ele está falando que a igreja deve prezar pelo quê? E não ter o fermento velho. Ou seja, nós devemos prezar pelo corpo, porque ele também vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Então, identificando um pouquinho de fermento, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar. Tem que tirar. Porque o pão de Cristo é o que? É sem fermento. O corpo de Cristo é sem fermento. Vocês estão lembrados que ele diz lá no capítulo 11 de Coríntios? Eu vou ler para os irmãos lembrarem. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e mesa dos demônios. Não dá para misturar as duas coisas, irmão. Ah, significa que somos os santarrões? Porque as pessoas vão nos acusar disso. Não é questão disso. É questão de seguir as ordens de quem é santo. De quem é perfeito. Realmente eu não sou perfeito. Nós não somos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas não é por isso que eu vou reger a igreja como um pecador. Eu vou reger conforme a autoridade do santo, do Senhor. É isso. As pessoas gostam hoje em dia de argumentar. Maurício sabe disso, né, Maurício? Muitas pessoas gostam de argumentar que hoje ninguém tem teto de vidro. Então, se você não tem teto de vidro, então você não pode tacar pedra nenhuma. O que é tacar pedra? É estabelecer juízo. É justamente isso. Mas não é eu que estabeleço o juízo. O juízo já veio a essa terra. O juízo já foi estabelecido. O padrão de vida para os homens já foi estabelecido. E não fui eu que estabeleci. Eu só replico aquilo que ele falou. O que ele ensinou. Se trata dele, não se trata de nós. Então as pessoas perderam o parâmetro de Cristo. Ao ponto, né, o Maurício não me deixa mentir disso, ao ponto de falar que Cristo também foi homem. E quando eles falam isso, não é para destacar o sacrifício, o sacerdócio dele, é para querer dizer que, como nós, ele foi pecador. É isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Essa é a concepção das pessoas. E aqui agora vamos falar sobre essa natureza e os passos da disciplina da igreja. Que os irmãos, quantas disciplinas tivemos aqui? 3? 3, se eu não me engano é 3, né? Brenda chegou, já estava acontecendo uma, né, Brenda? É? Já chegou no último passo, né? Então vamos ver os passos da disciplina da igreja. O que é exatamente a disciplina da igreja? Essa questão é melhor explicada em Mateus 18, do verso 15 ao 20, e Coríntios capítulo 5, tá? Nessas passagens aprendemos que disciplina da igreja é um processo de 5 passos, tá bom? Então vamos ver os 5 passos da disciplina eclesiástica, tá? Mateus 18, primeiramente, do verso 15 ao 20. O que diz lá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. A sós com ele, tá? Então você descobriu de alguma coisa. Você constatou alguma coisa. O que você tem que fazer? A sós, tá? Não é comentar com ninguém. Você vai a sós com seu irmão e conversa com ele. Vocês entenderam isso? Entenderam mesmo? A sós, vai lá no seu irmão e fala com ele. Beleza? Tá entendido, irmãos? Entenderam, irmãos? Tá bom. Mostre-lhe o erro. Como? Conforme a sua experiência? Conforme a sua opinião? Conforme o que você acha? Conforme a reta justiça. Escritura. Autoridade. Aí você vai apresentar o que? A autoridade de Cristo, do cabeça. Olha aqui, irmãozinho. Você tem vivido isso aqui? Porque o seu pecado já está aparente na igreja. Você tem sido fermento. Tem coragem de fazer isso? Tem que ter coragem. Você tem peito para fazer isso? Se você é membro na igreja, deveria ter.
Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Acabou. Resolveu ali. Resolveu ali. Só que, né, Cristo já sabendo e conhecendo a massa, né, do bolo, ele continua. Mas, tem um mais, né? Se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Então, mesmo processo para mostrar o erro, porém agora com testemunhas. Tá? De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí não vai ser só você falando. Vai ter os outros 2 ou uma pessoa falando a mesma coisa que você, com o parecer bíblico, com a autoridade de Cristo. Aí para por aí? Não. Se ele se recusar a ouvi-los, né, aqui já está no plural, porque tem mais pessoas envolvidas, conte à igreja. Conte à igreja. Aí vai envolver os ministros do evangelho, os pastores, né? Porque tem muita coisa que você pode resolver entre os irmãos mesmo. Você pode reconduzir entre os irmãos. Você pode fazer isso, irmão. Você deve fazer isso. Tá? Mas se não conseguir, se ele se recusar, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, olha o que Cristo diz. Não sou eu. É o que Cristo diz. Trate-o como pagão ou publicano. O que é um pagão e um publicano? Um pagão já é autoexplicativo. É aqueles que adoram outros deuses, ou seja, não faz parte. Publicano eram tidos como o quê pelos judeus? Como que um judeu tratava o publicano? Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. De quem que eles cobravam os impostos? Dos próprios conterrâneos, dos próprios nativos, dos próprios judeus. Então um judeu olhava para o judeu, né, um judeu publicano, e falava: olha lá, o traidor. Servindo a Roma e cobrando impostos abusivos do seu próprio povo. Cristo denomina essas pessoas que se recusam a ouvir a sua autoridade, ouvir a sua palavra, como traidores. Mas é muito duro ouvir a verdade, né? Mas graças a Deus não sou eu que falo. É Ele, o soberano. O soberano. Tá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, aí vem o texto lá do início, né? Que eu passei para os irmãos. Ou seja, tudo isso que eles fizerem com a autoridade dele, a igreja terá uma representatividade aonde? No céu. Então, se a igreja se reunir com a autoridade escriturística, com a autoridade bíblica, falando sobre o erro da pessoa, e ela recusar isso e ser excluída, o que vai acontecer com ela no céu? Acabou? Será que é sério? Será que é sério? As pessoas pedem muito: queria uma igreja bíblica, queria uma igreja bíblica, queria uma igreja bíblica. Mas já parou para pensar no que a igreja bíblica na sua vida? Porque ao pedir uma igreja bíblica, você está falando o quê? Eu quero uma igreja com a autoridade de Cristo. Eu quero fazer parte de uma igreja com a autoridade de Cristo. Mas ao mesmo tempo que você frequenta uma igreja bíblica, se você não for bíblico, você pode ser excluído dessa igreja e ao mesmo tempo você será excluído do céu. Você quer mesmo uma igreja bíblica? A primeira coisa que você tem que querer é ser bíblico. Ter um relacionamento com o seu Salvador. Tá? Estava falando sobre isso com um amigo meu que é crente. Crente. E falando sobre a nossa vida na igreja, sobre as disciplinas eclesiásticas também, caímos nesse assunto, porque ele lida com jovens. E a igreja, pelo que ele deixou entender, não trata. Não exerce. Ele falou: é complicado, né? Expor o erro da pessoa assim, né?
É complicado, né? Mas quem fala para fazer? O próprio Cristo. Por que não faz, então? Porque quer agradar os homens. Irmão, isso que eu vos falo se aplica a mim também. E você tem que ter a mesma posição e fidelidade às Escrituras. Se eu estiver em pecado, os irmãos têm que agir. Se eu não estiver vivendo uma vida condizente com a de Cristo, com o Evangelho, com a palavra de Deus, os irmãos têm que atuar. Os irmãos. Da mesma forma que eu irei atuar. Serei o primeiro. Por quê? Porque se nós queremos viver os preceitos bíblicos, nós temos sim que ser corajosos, ter empenho para isso. Tá? Então, a verdade é, eu não estou nem aí, eu não estou nem um pouco preocupado com a sua opinião aqui na igreja. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que você acha. Eu estou preocupado com o que Cristo acha. Esse deve ser o nosso compromisso. Ah, se vai ficar bicudo, se não vai gostar, se não... Eu não estou nem aí, irmão. O problema é seu. Você ficando bicudo e não gostando, você só está demonstrando quem você é. Falta de humildade. Agora, amados, nós precisamos pegar isso e viver isso. Mateus 18, grava aí. 1 Coríntios 5. Tão sério e tão importante quanto Mateus 18, diz Paulo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se, tá? Associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Você não deve sentar na mesma mesa. Você não deve ter associação com esses tipos de pessoas. Aí seu marido é um idólatra, imoral, avarento, caluniador, alcoólatra e também ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Você já leu isso? Você já leu isso, irmão? Vive isso. Não acabou, não. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Por quê? O que estava acontecendo lá? O caso aqui em tela, se você pegar o contexto anterior, está tendo caso de imoralidade dentro da igreja. Expulsem do meio de vocês essa pessoa, esse perverso. A gente chama nem de pessoa, esse perverso. Mas olha aqui, amados. Hoje o que eu mais vejo é cristãos que se dizem bíblicos, que estão numa igreja bíblica, mas que se associam com esses tipos de pessoas. Tem comunhão. Eu não estou falando que você não deve evangelizar essas pessoas, pregar o evangelho, mas o evangelismo não pode virar pretexto para que você se torne amigo dessas pessoas. Você não é amigo. É um colega que você vê vez e nunca. E que você fala, e quando você vê ele... Porque certamente, se você vê ele e evangeliza, qual que vai ser o sentimento dessas pessoas para com você? Somente dois. Ou ódio, ou vai se aproximar de você e vai te amar. Só dois. Cristo já nos informou isso em João, capítulo 15, correto? E também no 16.
no começo do 16. Não tem pra onde correr. Agora, se você fica no meio dessas pessoas aqui e tudo está bem, tudo é normal, você é que não é normal. Disciplina eclesiástica. Aí, por quê, amados? Os de fora, Deus julgará. Por quê? Porque eles já são perversos. Agora, se você está associado com essas pessoas, o que Paulo tem em mente aqui? Ele está dizendo, como é que vocês terão condições de estar dentro da igreja para julgar os santos? Ou para cuidar de coisas santas? Vocês estão entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer. A autoridade nas nossas vidas, ela vem da onde? De Cristo. E o que ele faz conosco? Ele nos consagra, nos separa dessa vida imoral, idólatra, avarenta. Não sei se o senhor vai lembrar de quando eu te contei lá, eu caí na outra igreja, no pecado da imoralidade. Eu fui confessar, né, falar pro pastor, eu nem sei se ele usou esse caso como exemplo, né, de 1 Coríntios 5. Mas ele falou, errou, mas se caso acontecer de novo, a porta da rua vai ser metida da casa. Na hora, foi como um tapa na cara, né? Não entendi. Eu nem sei se ele usou esse contexto. Mas eu lembro nitidamente que, como até uma experiência direta com Deus, pouco tempo depois o Senhor me levou para essa palavra. E aí eu tive um entendimento sobre o meu pecado. Eu estou aqui dentro, estou me dizendo como um cristão e estou sendo imoral. Então não estou sendo condizente. Eu nem sei se ele usou esse contexto, mas pelo meu próprio relacionamento com Cristo e compromisso, ele me levou para essa passagem onde eu pude entender qual que era o meu dever. Sim. Uma tratativa especial que ele teve com você que muitos não conhecem, né? Mas o problema é que você tem que aplicar essas coisas seja em Chico ou seja em Francisco. Não tem acepção de pessoas. Por isso que eu estou falando, se eu for pego nessas coisas, vocês têm que aplicar em mim. A igreja. Aí aquela pessoa lá, Breno, falou com você, mas quem está acima dele? Cristo. E quem fiscaliza ele? Os irmãos. Os membros da igreja. Né? Porque pode acontecer, aí aconteceu com você, só que foi a mesma medida com todas as pessoas que caíram em imoralidade. Aí pronto, aí acabou, não tem autoridade. Aí tem acepção de pessoas. Né? Isso na verdade foi só uma deixa para que você, né, fosse espirrado, é o que transparece. Né? Infelizmente eu tenho que dizer isso. Na verdade eu vejo como um cuidado muito maravilhoso de Deus com o seu povo. Exatamente. Porque, que nem eu estou te falando, ele não usou o texto específico para me exortar. Ele falou da boca dele, se acontecer de novo a porta da rua se metia para casa. Mas eu não conformado com aquilo, falei, por que ele disse isso? Com que intuito? E tentando, né, me aprimorar e me livrar desse pecado, eu fui estudando da parte de Deus e o Senhor me levou para essa passagem. É isso. Então, eu vejo até como uma própria providência de Deus. Com certeza. Com certeza. É assim, né? Não, você está errado, né? Sim, você está errado. Você está errado, né? Exatamente isso. Você não pode continuar no erro e falar que você é cristão. Você tem que mudar o seu. Exatamente. Isadora? Eu estava vendo um debate, estava lá no YouTube, o tema era sobre a autoridade da igreja, né? O tema era se era correto o pastor, ele dar o aval, digamos assim, para um relacionamento amoroso de pessoas da igreja, né? De membros da igreja. E aí, assim, eu não cheguei a ver o debate, mas eles fazem uma pesquisa, né? Do que as pessoas acham. E aí tava lá, 74% não. Ou seja, as pessoas não estavam conversando com o Victor, né? As pessoas não querem se submeter à autoridade da igreja. E até eu comecei a ver só um pouquinho, e aí eu vi um dos pastores falando assim,
Eu acredito que a gente possa aconselhar, sabe? Mas, assim, dizer, não, digamos assim, proibir, não. Mas aí, lá na frente, como que ele vai fazer o casamento? Então, assim, a autoridade da igreja hoje em dia, ela foi, digamos, esquecida, esnobada. Exatamente. Porque, até mesmo a fala dessa, acho que é amiga, parente lá da Brenda, que falou, né? Quem está acima, ou seja, não considera Cristo como cabeça, mas Não. sempre os seres humanos. O homem Exatamente. Então, amados, vamos saber aqui quais são os passos da disciplina, né, dentro disso que estamos falando. O Senhor Jesus instruiu os cristãos a exortarem com amor e humildade outros crentes que pecarem abertamente ou que abandonaram os fundamentos da fé. Esse é o primeiro passo, né, que vocês viram em Mateus 18. Se a pessoa se arrepende, o problema foi resolvido e a unidade da igreja pode continuar. Ninguém precisa saber sobre os pecados, né, ou o pecado, exceto os indivíduos envolvidos. Por isso que vá até ele a sós, né? Chame ele à parte, tá bom? Sem rotulá-lo formalmente como tal. Os esposos cristãos, com efeito, devem praticar esse primeiro passo da disciplina dentro do casamento. No casamento, isso acontece constantemente, né? Isso eu estou falando de pessoas que estão sob a autoridade de Cristo, porque o esposo também, quando vem falar com a esposa, ele vem falar sobre as Escrituras, sobre o que Cristo, né, diz a nós. Então veja, o primeiro passo é esse, tá? Tentar trazer a pessoa para perto individualmente, tá? Segundo passo. No próximo passo da disciplina da igreja, se a pessoa que cometeu o pecado não se arrepender, ela deve ser abordada novamente. Dessa vez, na presença de alguns cristãos que são conhecidos por serem espiritualmente maduros. Tá? Porque não adianta também chamar pessoas que não são maduras, que não têm entendimento bíblico para fazer isso. Tá? Uma das coisas que eu vi, amados, né? Sabe aquela reunião que eu faço todo final de ano para avaliar o trabalho, até o trabalho pastoral? Na verdade, aquilo lá é uma faca de dois gumes, né? Porque se eu envolver cristãos que não são maduros para fazer aquilo, não vai ter produção nenhuma. Pelo contrário, vai trazer ainda mais peso sobre a pessoa. Aquela reunião é para ser feita com pessoas maduras, cristãos maduros. Ela é totalmente bíblica, totalmente válida, porém, não é qualquer um que pode estar envolvido. Tá? Isso é algo que eu percebi com o tempo. Tá bom? Então, com a disciplina eclesiástica, essas testemunhas, não pode ser qualquer um. Também. Não pode ser qualquer um. Tem que chamar cristãos maduros, tá? Para fazer isso. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, né? Os que são espirituais. Tá? Ou seja, maturidade. Aí vem o terceiro passo. Então, primeiro, chamou a sós, revelou o erro, falou com a pessoa, não adiantou, levou testemunhas, expôs o erro mais uma vez, testemunhas espirituais da igreja. Terceiro passo. Se essa segunda admoestação não for eficaz e levar tal pessoa ao arrependimento, o terceiro passo da disciplina eclesiástica precisa ser exercido. Precisa ser exercido. As tentativas fracassadas de confrontação em relação ao pecado ou pecados que foram cometidos ou estão sendo cometidos precisam ser tornadas públicas para todo o corpo da igreja. Tá? Então veja, o terceiro passo então tem as frustrações, o fracasso das duas primeiras. E eu penso assim, amados, alguém chamou você, você resistiu. Levou as testemunhas, você resistiu, né? Essas duas reuniões, você acha que vai ficar no esquecimento?
Com certeza não. Só vai colaborar para o dia que trazer para a igreja, para falar, olha, já se reunimos uma, já se reunimos duas, fulano estava presente, ciclano estava presente, adiantou? Não adiantou. Igreja, agora nós precisamos julgar esse caso. Julgar como? À luz da palavra. Tá? Aí vem 2 Tessalonicenses 3,14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Então essas pessoas que estão passando pelo processo disciplinar, qual que é a ordem bíblica? Marcar essas pessoas. O que é marcar? Essas pessoas precisam ser distinguidas do restante do corpo. Por exemplo, ceia, aonde o povo de Deus, que está buscando a santidade, a santificação, participa. As pessoas que estão em disciplina participam da ceia? Não participam. Tá? Então essas pessoas precisam ter uma distinção. Elas precisam ser marcadas na igreja. Tá? Então, tudo isso que acontece no nosso meio é bíblico? É bíblico. Tá? É bíblico. Eu, por exemplo, se for pego em pecado, a igreja atuar numa disciplina com o pastor, eu não devo mais pregar. Eu não posso estar pregando. Eu não posso participar da ceia. Eu tenho que ser marcado. Tá? Como pastor da igreja. Tá? O pastor é pego em adultério e continua pregando. Tá de brincadeira. Aí você lá, ouvindo o que ele está falando. Tá entendendo, irmãos? Quarto passo. Novamente, se essa vergonha pública não trouxer mudança de postura, depois de haver sido publicada, aplicada, né? Tá siso aqui, é sido, né? Sido aplicada. Siso é juízo, né? Tem sentido, né? Não for suficiente para trazer ao arrependimento, a igreja é requerida por Deus para realizar o quarto passo. Excomungar a pessoa da membresia da igreja. Mateus 18, 17, 1 Coríntios 5, do 5 a 13, que eu já mostrei para os irmãos. Tá? Então, deve ser excomungada. Olha aqui o prefixo ex, ou seja, para fora. Expiação. O que é expiar? Ex, para fora. Não faz parte mais da igreja. Significa que ela não pode visitar e ficar ouvindo os cultos? Pode. Acontece, tá? Pessoas excluídas que continuam no meio da igreja, mas não são membros. Não fazem parte. Amado, eu numa igreja, se eu estou numa igreja, o que eu vou querer? Fazer parte da igreja de Cristo, né? Então, não tem sentido eu ficar numa igreja para ficar só visitando. Não tem sentido. O sentido de você estar numa igreja é você fazer parte de uma igreja. Você ser regido por Cristo por uma igreja. Porque esse é um dos meios que ele instituiu. Né? Pode falar, Fabio. Essa pessoa que é excomungada, ela tem a possibilidade de voltar à comunhão? Tem. Com certeza. Mas aí vai ter que passar por todo, né, um processo de avaliação e ver se realmente está arrependida. Né? Mas pode ser sim. Tá? Por exemplo, as pessoas que já foram excluídas dessa igreja, se um dia elas quiserem voltar para cá, né, algumas abandonaram o processo de disciplina no meio do caminho. Vamos revisitar todo o processo disciplinar dela e vamos realmente ver o que aconteceu. Tá? É aquela história também. Nenhum processo disciplinar é agradável para ninguém, irmãos. Por exemplo, eu caio em adultério, o pastor cai em adultério. A igreja atua, disciplina, e eu falo que me arrependi. Né? E a igreja constata ali, né? Existe a aparência de piedade, tá? Nunca se esqueçam disso. Mas a igreja estabelece juízo e constatou que eu me arrependi e voltei todas as atividades. Caio de novo. Tudo aquilo que foi passado já vai ser o quê? Um argumento sobre a minha vida. E o arrependimento que eu falei que eu tive, ou que eu tentei demonstrar que eu tive,
foi algo fraudulento. Então, todo o processo disciplinar que você já passou, e digamos que foi arquivado, né, vamos dizer assim, na verdade aquilo ali está contra você. Se realmente não acontecer arrependimento genuíno. Tá? Então, não queira passar por um processo disciplinar. Não queira. Viva, né, em paz para com todos e a santificação. Segue a paz para com todos e a santificação. Tá? É isso que nós devemos buscar. Pode falar, Isadora. Pastor, dentro do processo disciplinar, como que, assim, quanto tempo, porque não tem um tempo específico, né, que a gente pode determinar para verificar o arrependimento no membro da igreja? Uhum. Para que essa pessoa possa voltar à comunhão. Sim. Geralmente, esse tempo ele pode ser determinado dentro do regulamento interno da igreja. A igreja ela pode se reunir junto com os outros santos, né, e fazer um regulamento interno e falar, determinando, né, quanto tempo que dura, né, vamos dizer, essa carência, para ver realmente se está arrependido. Porque também temos que ser sensatos, né? Vai ficar 1 ano, 2 anos, e a pessoa lá. Além do que, né, não participar da ceia para quem é um cristão verdadeiro, amados, isso aí é como um monte de faca entrando no coração. Não participar da mesa do Senhor. Tá? Então, isso deveria ser, né, nos verdadeiros, rápido. Agora tem uns falsos, né? Aí a igreja tem que estar, por isso que tem que estar sempre perguntando. Se tem alguém passando por processo disciplinar na igreja, irmãos, você tem que estar perguntando, e aí, como é que tá? E aí, já fez isso? E aí, tem orado? Tem lido a Bíblia? Você já analisou o seu pecado? Você já viu à luz da palavra? O que isso realmente significa? Os irmãos têm que estar constantemente ali, de perto, constatando. Porque o que pode acontecer? O que a Isadora está perguntando é muito importante. A pessoa pode, tá rolando lá, o pastor deve estar acompanhando, e você esquece da pessoa. Não pode. Tem que estar ali marcando de perto. E aí, irmãozinho? E aí? Como é que tá? Já tivemos 1 mês de ceia. E aí? Como é que você está se sentindo? Tá tudo bem? Amados, já pensou você passando por um processo disciplinar na igreja? Como é que você ia ficar aqui assim, sentado aí? Como é que você ia conseguir ficar aí tranquilamente, não participando da ceia? Já pensou? Já pensou, manos? Fora o constrangimento. Certo, Laura? É horrível. Não dá. Então, para a pessoa que está passando por isso, não sei se eu me arrependi ainda. Meu amigo, você deveria estar rasgando de orar. Você deveria estar rasgando de buscar a Deus para que Ele te conceda isso. Rasgando. Tá? A sua vida, quando você está passando por um processo disciplinar, a sua vida não pode permanecer a mesma. Impossível. Porque a igreja pode chegar num belo dia e falar, você não faz mais parte disso aqui. E o que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. É muito sério. É muito, muito sério. Tá bom? E vem o 5º passo, o último, né? O 5º passo talvez o mais difícil. Você pensou que era só 4, né? Tem o 5º, tá? Tem o 5º. E eu vou explicar porque talvez você vai ficar com dúvida no 5º. Contudo, o mais redentor. Após um membro que cometeu certo pecado ter sido excomungado, Deus chama cada membro da igreja para remover, tanto quanto possível, toda associação e comunhão com essa pessoa, não arrependida. 1 Coríntios 5, 9, 13, né? Que ele diz, não se associem com ela. Isso incluiria até mesmo a interação nas mídias sociais. É seu amigo no Facebook? Exclui. Esse é o verdadeiro aguilhão
da disciplina da igreja. Enfrentar a vida e as tentações desse mundo, sem o apoio, a ajuda, o benefício e a bênção do precioso povo de Deus. Em qualquer ponto de contato, os membros da igreja devem considerar o ofensor, é isso? O ofensor como um descrente e procurar evangelizar. Eu falei que a pessoa pode ser excluída e continuar visitando, né? Mas como é que a gente trata ele? Como ímpio. Ele vai estar aqui e a nossa palavra para ele vai ser como o quê? Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Toda vez, das duas uma, ele não vai conseguir, ele não vai aguentar. Se ele é um ímpio, aí você pensa, todo mundo na igreja, todos os membros, vê ele e fala, você está errado, você precisa se arrepender. Como é que você consegue estar aqui no nosso meio e continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Você está maluco? Tem que confrontar, tem que trazer o evangelho para essa pessoa. Tem que falar que ela precisa de arrependimento. E não, beleza, foi excluído o camarada, aí fica ali como se fosse irmão. Não, não pode. Não é irmão. Não é irmão. Ele só tem esse nome de irmão quando ele realmente crê em Cristo Jesus. Rede social, aí vai lá, curte tudo que ele posta. Mas peraí, ele não foi excluído da sua igreja? Ele não foi considerado como pagão pela igreja que você congrega? Esse é o quinto passo. Não se associar com essas pessoas. Não se associar com essas pessoas. Quantas igrejas vivem isso, irmãos? 0, e aí? Estão entendendo? Acho que também porque a igreja acaba sendo algo bem à parte da vida da pessoa, né? Não é algo que a igreja que... a gente que se adequa à igreja. É o contrário. É o contrário. Por causa da visão consumista. A visão onde a igreja tem que servir a pessoa. Não. A igreja, a gente tem que entender claramente isso. A igreja é de Cristo e nós se adequamos à igreja dele, porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de nenhum de nós. Nós estamos sendo governados e regidos por Jesus Cristo. Só que as pessoas com esse pensamento aí não tem nem Cristo, né? Não dá para nem falar que tem Cristo, porque é regida por quem? Governada por quem? Por elas mesmas, né? Por Satanás. Né? A atitude da disciplina da igreja, é isso a atitude, né? Espiritual. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que estamos espiritualmente qualificados para corrigir aqueles que tropeçaram. Gentil ao confrontarmos os outros, né? Tá ruim de enxergar, eu sou meio cego também. Precisamos ter certeza de fazê-lo no espírito de arrependimento. De gentileza, perdão. Cautelosa. Então deve ser cautelosa também. Ao confrontarmos os outros, precisamos ter certeza de que não estamos sendo autoconfiantes. Ao invés disso, devemos estar prevenidos para não cairmos ao próprio pecado que estamos procurando corrigir. Ou seja, você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível. Você vai corrigir seu irmão sobre as faltas que ele está tendo na igreja. E você é uma pessoa que falta também direto. E aí? Como é que você vai ter autoridade para você? Você vai chegar para o irmãozinho, você tem negligenciado a igreja de Deus, você não tem ido para a igreja, você não tem participado dos cultos de oração, a igreja precisa de você para orar. Aí ele vai virar para você. Logo tu falando para mim? Aconteceu numa igreja que a pessoa foi corrigir a outra a respeito de um namoro com um ímpio, e a pessoa falou, mas você também faz a mesma coisa, namora com um ímpio também.
Tá vendo? A pessoa ficou. Eu não tenho nem coragem, tem que ter muita cara de pau pra fazer isso aí, né? Tem que lavar com óleo de peroba, né? A cara, né? Pra fazer um negócio desse. Mas acontece. Tá? Então tem que ser, amados, nunca se esqueça, espiritual. O cunho da disciplina, ela tem que ser espiritual, tá? E tem que ser cautelosa, tá bom? Aí tem o texto aí de Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, de novo, né? Deverão restaurá-lo com mansidão e cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado, tá? Então tudo que falamos aí na atitude está aqui em Gálatas, tá? Então, o propósito da disciplina da igreja. A disciplina da igreja tem um triplo propósito. Primeiro, é o meio de manter pura a membresia da igreja. Segundo propósito, é um meio de restaurar o membro da igreja, tá? Que se desviam, né? Terceiro propósito, é um meio de evitar que outros caiam em pecado. Eu já percebi nesses processos disciplinares que a igreja abriu aqui, algumas pessoas ficaram assim, ó. Mas o que é esse assim? É justamente pensar, eu tenho que abrir meu olho, senão o próximo sou eu. Foi ou não foi, irmãos? E é justamente isso. A disciplina serve para nos atentar e saber que a igreja está viva, que a igreja está sendo governada por Cristo e que ele não está de brincadeira. Aí o irmãozinho vai ficar como? Isso é benéfico, irmão. Isso é benéfico. É uma cautela que ele vai ter, tá? Em não transgredir contra o seu Senhor, tá bom? Agora, uma igreja que não aplica disciplina em nada, tem lá o fulano lá em adultério, o outro lá não sei o quê, a igreja tá lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Você acha que o irmãozinho vai ter medo? Medo não é a palavra correta, né? Mas ele não vai ter preocupação em se desviar do pecado? Não, já vai ser algo comum dentro da própria igreja, tá? E as igrejas estão caminhando assim, irmãos, infelizmente, tá? A autoridade da igreja na disciplina. Então, ser disciplinado pela igreja é uma coisa a ser temida. A disciplina da igreja não é uma invenção feita pelo homem, mas uma intervenção amorosa estabelecida pelo próprio Cristo. Quando uma igreja executa a disciplina, ela faz pela autoridade do próprio céu. Portanto, a disciplina da igreja é eficaz e autorizada, tá bom? E autorizada. Uma certa vez falar para um crente que não é crente, né? Um crente que não é crente, né? Que beleza, né? Um crente nominal, né? Sobre disciplina eclesiástica, e citei 1 Coríntios 5. Ele falou, isso é a opinião de Paulo. Isso aí é a opinião de Paulo. Isso aí era só para o contexto da época. Eu falei, mesmo, irmão. Nossa conversa acabou aqui. Mesmo argumento pra Acabou. menino, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Acabou ali minha conversa. Foi o que a menina falou pra mim. Foi escrito por mãos humanas. Beleza, então. Acabou. Não vou nem falar. Mas... Eu tenho que falar. Né? Acabou. Então, a eficácia da disciplina da igreja, a disciplina da igreja sempre terá um efeito purificador, tá? Porque o povo de Deus está espiritualmente unido. Eles se amam e não podem viver separados uns dos outros. Exatamente. Isso aqui é essencial para nós. Então, quando eu perder isso, eu perdi meu corpo. Perdi tudo, tá? Então é o que eu falo, irmão. Não é, se você tá, não é aqui só. O corpo de Cristo está em todo lugar, mas o corpo de Cristo ele vai te corrigir, tá? Então as pessoas não querem ir lá por causa do pastor André. Então tá bom. Primeiro já está em pecado, né, com esse tipo de pensamento, né? Mas tá bom, tudo bem. Você não é obrigado a gostar de mim. Vai para outra igreja então de Cristo, de Cristo. Só que eu te digo uma coisa, você vai chegar lá, você vai encontrar outro pastor André lá, na sua vida. Pode ter certeza. Tenha certeza absoluta.
Foi lá na igreja do Paulo Júnior, né? Você acha que não vai ter um cara lá na... Claro que vai! Claro que vai! Então não tem pra onde você correr, a não ser que você seja um ímpio e queira ficar numa sinagoga de Satanás. Aí você vai viver do jeito que você quiser. Tranquilamente. Tranquilamente. O problema é que geralmente a maioria das pessoas que não digo a maioria, né, mas eu falo assim, as pessoas que não têm essa, não querem se submeter, isso, na verdade isso é uma atitude de um ímpio, né? Pode até ser que a pessoa ela esteja crescendo em arrependimento, né, em santidade, e ela tenha dificuldade para estar debaixo de uma autoridade, porém Deus vai trabalhando nela. Sim. Mas para quem é ímpio isso é claro, a pessoa ela não quer alguém em cima, alguém cobrando, e alguém que ela precisa se submeter. Aí ela vê uma igreja que é rígida, né? Digamos assim. Rígida. Entre aspas, Cheio de regras. Cheio de regras. Ela fala, não, eu vou para outra igreja, eu quero uma igreja bíblica, mas uma que não fique tanto no meu pé. Aí ela vai para uma igreja que realmente é bíblica, aí ela vai ver a mesma coisa. Aí ela vai querer procurar outra. Até ela achar uma igreja bíblica, entre aspas, só que não pega muito no pé, que na verdade não é uma igreja bíblica. Aí ela só vai estar enganando assim. E Satanás é tão sujo que ele pode dar um púlpito, né, que pregue realmente a palavra, mas porém a igreja em si não é de Cristo. Mas tem um púlpito. Porque Satanás ele usa o quê? Verdade misturado com mentira. Aí a pessoa, pronto, é ali que eu quero. Achei a igreja bíblica. Muitas igrejas reformadas Achei. são assim, né? Exatamente. Se Né? dizem reformados. Expõem, fazem uma exposição da palavra fiel, né? Só que na hora de viver, né, a piedade cristã não existe. Não existe. Aí é tudo que o ímpio queria, né? Uma anestesia consciente que é uma beleza. Melhor coisa. Estou numa igreja bíblica, mas não preciso viver de maneira bíblica. Exatamente. Então é isso. Onde eu parei aqui? Quem me ajuda aí, né, Lê? Assistência mútua. Assistência mútua. Pode ler, Ana, para mim, por favor. Essa assistência mútua, essa comunhão amorosa é extremamente essencial para um cristão verdadeiro, que quando retirada, ele ou ela se sente severamente privado. Restringir um cristão da comunhão dos irmãos é como tirar uma criança de uma mãe amorosa. Por isso que a disciplina da igreja funciona. Os filhos de Deus descobrem que eles não podem viver e estar contentes ou alegres fora da comunhão dos santos. E no final das contas, se eles forem verdadeiramente filhos de Deus, eles estarão dispostos a fazer o que é necessário para recuperar o favor do povo de Deus e o seu lugar entre eles. O que ela está dizendo aí é o seguinte, é o que Paulo falou em 1 Coríntios 5, no verso 5. O tal, quem é o tal? Vamos ler desde o verso 1 lá, vou ler para os irmãos, presta atenção. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós. O que é fornicação? Sexo antes do casamento, né? Porque no casamento é adultério, tá bom? Entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado dentro da igreja, que alguém possua a mulher de seu pai. Então, também envolvia adultério da outra parte, mulher de seu pai. E vós estáis convencidos e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Qual que era a atitude da igreja? Diferente. Então veja. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei. Paulo já falou, já julguei. Como se eu tivesse presente a respeito daquele que faz tal ato. O nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, olha aqui o que ele invoca, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele complementa, o tal seja entregue a Satanás, ou seja, excomungado, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Justamente isso que ela acabou de ler. Entrega para Satanás, ou seja, excomungue, para que ele sinta falta do que realmente é santo
e do que realmente se preocupava com ele. Se ele realmente for um salvo, com certeza ele voltará, será reconduzido e será salvo. Existirá o que? Arrependimento. Agora, se não for, vai abraçar o capeta, e ele ama o capeta, e vai continuar com o capeta. É isso que vai acontecer. Tá? Então, aí eu citei o texto, é 1 Coríntios aqui? 1 João. Não, 1 João. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Tá? Pois se fossem dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. João já sabia, né? Já nos informa. Tá? E conclusão, então, a igreja não é uma instituição feita pelos homens e que funciona debaixo da própria autoridade e poder. Ao contrário, a igreja é estabelecida e governada por Cristo. Tá bom? Quando a igreja está de acordo com as Escrituras, sua comissão é divina, sua doutrina é poderosa e sua disciplina é eficaz. Os cristãos são chamados a se submeter, correto? A sua disciplina, a sua instrução e disciplina. E aqueles que se recusam a ouvir a igreja, estão o quê? Se recusando a ouvir Deus, tá? Então negam as Escrituras, negam o próprio Deus, que é o autor dela, né? Em resumo, leia para mim, Ana, que aqui está... Em resumo, Cristo deu poder e autoridade à igreja para proclamar e executar seu ensinamento, a fim de instruir e responsabilizar seu povo por todo o que ele tem ordenado. Instruir e responsabilizar. Então, cada instrução que você recebe, você ganha uma responsabilidade, tá? Como igreja. E aqui acabamos. Deus abençoe.